Vale do Rio Doce, a nova Vale, pagando mais de 13% de dividend yield. É compra? Roda a vinheta. Eu sinceramente fiquei bem surpreso. A hora que eu comecei a olhar a Vale, eu olhei o tamanho do dividendo, eu falei, cara, nossa, que negócio inacreditável. Mesmo com os resultados da Vale caindo, ela ainda paga um dividendo gigantesco. Por quê? Porque é uma boa empresa, porque ela é rentável, porque o dólar está alto, né, em relação ao real, então muitas exportadoras estão dando uma rentabilidade bastante alta, Petrobras, PetroRio, várias outras exportadoras. Cuidado, não todas, e você sempre tem que ter uma cabeça no que a commodity vai fazer. E é justamente esse o meu ponto agora. O que a commodity vai fazer, né? Porque, colocando um gráfico aí na sua tela agora para você dar uma olhada, a Vale, o que ela faz? Ela vende minério para a China. O que a China faz com o minério? Transforma em aço e transforma em prédio, quer dizer, investe em infraestrutura. Faz sentido? Cara, faz todo sentido. Por que a Vale está caindo? Porque a China está com uma bolha imobiliária, como todo mundo sabe. As grandes construtoras chinesas estão quebrando, né? Ou já quebraram, ou estão com sérios problemas, a Evergrande e algumas outras. Então o mercado está batendo bastante no preço do minério de ferro. As siderúrgicas chinesas continuam produzindo, mesmo sem vender o aço para a China, então elas estão exportando o aço para o Brasil e você vê as grandes siderúrgicas reclamando no jornal, querendo mais tarifas de importação de aço. Mas independente, por que a Vale está tão barata? É simples, a China. Quando você compra a Vale, você está comprando China. Por quê? Porque quem compra minério de ferro, mais da metade da produção mundial do minério de ferro vai para a China e a Vale é uma produtora de minério de ferro, então ela vende o minério de ferro para a China. O minério de ferro está caindo, o mercado de ações está caindo na China, tudo na China está caindo, né? Apesar do crescimento de 5% ao ano do país. E chegou um momento naquele do vamos ver, porque o mercado da China está extremamente barato, acho que o pessimismo está muito alto com a China e, inclusive, a senhora Marília Fontes, não sei se vocês conhecem a Marília Fontes, inventou uma história de China agora olhando o quão barato está o mercado lá e fez um investimento muito interessante lá que me chamou a atenção. Falei, cara, faz todo sentido. A China tá no menor preço, se você olhar preço-lucro, né? Se você olhar quanto você paga pelo lucro das empresas chinesas, ela está no menor preço-lucro da história. Ela já teve alguns outros momentos que negociou nesse preço-lucro, mas todos eles foram em grandes crises, né? Vale a pena comprar Vale? O que você acha de China? Eu acho que a China está barata demais. Eu acho que tem algumas formas de você, usando os termos do mercado financeiro, né, de play China ou de fazer um investimento que dependa de China. Acho que um que a Marília fez é bastante interessante. Vale é um outro que também é bastante interessante. Você ainda ganha um dividendo bem gordo, né, ao longo do tempo. Você paga barato na ação. Ela deve estar negociando hoje a 6 vezes lucros, o que é bastante baixo se você comparar a qualidade do negócio. Mas o fato é que a Vale negocia em cima do minério de ferro. A Vale só vai subir, a ação da Vale só vai subir se o minério de ferro subir. O minério de ferro subir só vai subir se a China melhorar. Será que a China melhora? Vamos lá. Grande parte do pessimismo do mercado com relação à China vem por quê? Porque durante os últimos, 30, 40 anos que a China vem tendo um crescimento econômico muito forte, sempre que ela teve algum problema, e ela já teve alguns problemas no caminho, ela injetou dinheiro na economia. Então ela ajudou as empresas. O que ela está fazendo agora? Ela não está injetando dinheiro nas empresas, né, nas grandes construtoras que estão quebrando. Por quê? Porque ela fala, cara, você foi irresponsável. Você se alavancou demais, você pegou muita dívida, teve um problema aí no mercado, o preço dos imóveis caiu, o juro subiu, não sei, a gente teve pandemia e tudo mais. Então você foi irresponsável, eu não vou te salvar. O que ela está fazendo? Ela está tentando salvar as pessoas que compraram os imóveis, né? Aqui são os pequenos investidores, que o pessoal na China compra muito imóvel para fazer investimento. Então, ao invés de salvar as empresas, ela está deixando as empresas quebrarem e está tentando salvar o mercado. Isso demora mais e é justamente nesse período que a gente está, da China tendo um crescimento menor, né? Porque ela tinha um crescimento que era bastante puxado pelo investimento em infraestrutura. Esse investimento em infraestrutura está menor, as empresas estão quebrando, então você tem um probleminha aí, mas ela não se preocupa com essas empresas. Ela fala, cara, você é um capitalista maluco, você pegou muita dívida, eu não vou te salvar, não vou fazer que nem os Estados Unidos fez e salvou os bancos lá na crise de 2008, o que eu acho que está corretíssimo. A China vai ter um probleminha maior para voltar a acelerar, eu nem sei se eles precisam acelerar, né, porque a economia deles está crescendo uns 5% ao ano. Então, assim, sinceramente, esse pessimismo com a China me parece um pouco grande demais. Ela já negociando no múltiplo histórico, assim, a preço de crise grande, e não acho que a crise deles é pequena, acho que é uma crise importante, mas eu acho que a burocracia chinesa é bastante competente, né? Diferente da burocracia brasileira, quer dizer,
Diferente dos governantes brasileiros, os governantes chineses são competentes. Por quê? Porque eles têm uma meritocracia para chegar onde eles chegaram, e eles têm metas. E, obviamente, se o país não cresce ou se o país entra em grande crise, você provavelmente vai ter uma mudança de governo. E mudança de governo na China provavelmente quer dizer sangue nas ruas, né? Então, obviamente, os caras estão bastante preocupados com isso. Eu acho que você entra em um momento em que a China está bastante barata, mesmo com os resultados, né, da China, seria o PIB ou os resultados das empresas muito bons, e você pode fazer um investimento em China usando a Vale do Rio Doce, que é uma empresa brasileira maravilhosa, muito boa, de longo prazo. Eu, pessoalmente, não tenho Vale do Rio Doce. Por que eu não tenho Vale do Rio Doce? Porque depende de China, e eu não quero fazer o investimento simplesmente dependendo do macro, o que é diferente do que a Marília faz. A Marília faz exatamente isso, ela faz investimentos pensando no macro. Então ela olhou a China, ela fez mais ou menos, ela vai falar de uma forma diferente, obviamente, mas ela fez mais ou menos a mesma análise que eu fiz, falou, cara, a China não está injetando dinheiro na economia, mas faz sentido. A longo prazo é a melhor coisa a se fazer, porque você não cria aquele moral hazard, né, em inglês desnecessário, que é basicamente um problema moral de ajudar o capitalista que simplesmente se alavancou e ficou rico, e depois o cara fica mais rico ainda com o dinheiro do Estado, então isso acho que não faz sentido a longo prazo. Mas o mercado ficou barato demais, o pessimismo com a China ficou alto demais, também por essa briga, né? China e Estados Unidos, a gente está vendo os Estados Unidos se fechando para produtos da China, e a gente está vendo a China tentando criar um clubinho de países que não é a OTAN, né? Não é o G20, não é o clubinho dos países ocidentais. Então tem muito investidor saindo da China. Inclusive, um negócio interessante é que eles criaram índices de investimento na China, um índice de investimentos em mercados emergentes sem a China. Por quê? Porque o americano agora não quer mais investir na China, porque eles têm essa cabeça, né? Eles são inimigos, entre aspas, da China, querem tirar a China dos investimentos em emergentes deles. Acaba sendo bom para o Brasil, acaba sendo ruim para a China, mas eu acho que isso já está bem no preço. E assim, sinceramente, eu gosto de ser direto ao ponto. Você fala, Bruce, cara, me fala o que fazer. Vamos lá. Eu acho que a China está barata, acho que a China continua fazendo o que ela deveria fazer, apesar de o mercado achar o contrário, né? O mercado achar que ela deveria injetar dinheiro nas grandes construtoras, eu acho que não faz sentido. Faz mais sentido fazer o que ela está fazendo agora. A China ficou extremamente barata, tem duas formas extremamente interessantes de investir em China nesse momento. Uma delas é comprar Vale do Rio Doce, que é basicamente a Vale segue o preço do minério de ferro, como eu mostrei para vocês. O minério de ferro segue a China, que faz todo sentido, que é a grande compradora de minério do mundo. Se você comprar Vale, você está comprando minério, está comprando China. A outra forma é ver o que a Marília está fazendo, que é também uma forma extremamente interessante de comprar a China, que não é Vale, é uma forma um pouco diferente. E ela, por sorte, abriu uma mentoria agora, uma coisa que ela nunca fez, que ela vai fazer pela última vez, que é um negócio bastante demandante para ela fazer, mas é um negócio super interessante você entender a cabeça dela, pensando no macro, alocar nos ativos interessantes. E acho que um ativo bem interessante que ela inventou agora, ou que ela pensou que seria um bom momento, é justamente na China. Ela vai explicar tudo isso para vocês lá. Estamos em um momento muito bom também, que você participa da pré-venda, então você ganha várias outras coisas também nessa promoção, e você começa a monitoria do começo, tendo 100% de acesso à Marília e a 100% de acesso às ideias dela e como ela faz essa alocação macro, pensando nos melhores momentos de investir nos diversos mercados. Bruce, fala aí, a Vale vai continuar pagando dividendos? Cara, eu acho que faz bastante sentido. A Vale tem uma rentabilidade bastante elevada, quer dizer, ela gera muito caixa, ela não precisa investir todo esse caixa na expansão das minas, ela sempre investe, né? Então ela sempre tem uma mina nova entrando em operação, ela reinveste nas minas, ela precisa fazer manutenção, fazer novos investimentos em equipamentos e tudo mais. Mesmo assim, mesmo com os resultados caindo bastante nos últimos trimestres, com o preço do minério caindo bastante, ela vem pagando altos dividendos. Eu acho que o dividendo dela é tão elevado não só porque ela ainda tem uma lucratividade bem elevada, mas também porque o preço da ação caiu bastante. Então assim, para um dividendo do mesmo tamanho, se o preço da ação for muito mais baixo, o dividend yield, né, o quanto você ganha em percentual do valor que você pagou, fica muito maior. E eu acho que agora vale, na mínima da mínima da mínima, negociando a um múltiplo bem baixo e ainda dando resultados muito bons, mesmo com minério barato. Então eu acho que é bastante provável que a Vale continue pagando, não exatamente 13% ao ano, mas alguma coisa próxima a isso, dependendo, obviamente, do preço da ação. Muita gente me faz uma pergunta que é bem interessante: quando a Vale paga dividendos? Normalmente a Vale paga mesmo os dividendos em março e em setembro, aí as datas variam um pouquinho.
Quando ela paga dividendos extras, ela tende a usar junho e dezembro também. Então, assim, normalmente ela paga dividendos no mês de março ou no mês de setembro. Quando ela tem caixa demais, né, gera caixa demais, ela pode pagar também em dezembro, em junho, é mais ou menos o calendário dela. Mas comenta aqui o que você acha que é a melhor coisa para investir em China. Comprar Vale do Rio Doce, usar os aspectos macroeconômicos que a Marília usa para investir de uma forma diferente lá. Comenta aqui embaixo. Eu também quero saber se você tem Vale do Rio Doce. A grande maioria dos nossos clientes tem Vale do Rio Doce. Apesar da gente ainda não recomendar, a gente está pensando, acho que com esse dividendo bastante alto pode ser um negócio bem interessante. Mas a gente ainda precisa botar uns pingos nos is e ver se vale a pena Vale contra algumas outras coisas e se vale a pena correr esse risco em China. Eu acho que é bem interessante, apesar de eu não ter Vale na física. Comenta aqui, um grande abraço, tchau, tchau.